tempestades existem. Não é uma mera história, não é uma mera parábola. Às vezes, por você não estar passando, possa ser difícil compreender a tempestade que uma outra pessoa, um outro irmão esteja passando, mas elas chegam a todos, não importando a sua idade, não importando a sua classe social, não importando sua cor, não importando o seu credo. Elas existem, elas chegam, elas vêm do mais rico ao mais pobre, do mais sábio ao menos sábio. Todos teremos que enfrentar em algum momento a tempestade ou mais de uma tempestade. Uma segunda verdade também sobre as tempestades é que elas muitas vezes são imprevisíveis. Elas não têm uma agenda. Nós não nos preparamos para amanhã será um dia de uma tempestade. Muitas vezes a gente até inclusive acorda sorridente, acorda bem, acorda em paz, mas vai dormir chorando mediante a uma situação que ocorreu no decorrer do dia. Elas não avisam. De repente, até em sabendo que haveria uma grande tempestade, aqueles homens, Jesus, mas aqueles discípulos pudessem, não, olha, há uma grande tempestade no mar, não vamos dessa vez. Mas elas, primeiro, existem, segundo, são imprevisíveis. E uma terceira verdade é que elas são inadministráveis. Foge ao nosso controle o domínio de todas as tempestades que nos sobrevêm. Haja vista, diferentemente, seria muito fácil sobreviver e ninguém teria nenhuma queixa sobre nada. Porém, as tempestades, elas possuem essa marca de que são maiores do que a gente, que muitas vezes consegue colocar no chão o mais alto rei, o mais sublime e nobre nome, a pessoa que talvez se sinta a mais forte, a menos suscetível a que aconteça algo de algum tipo de situação, mas ela vem imprevisivelmente e pega e nos visita a cada um de nós, muitas vezes de forma inadministrável. Uma quarta verdade também sobre as tempestades é que, além de que elas existem, além de que elas são imprevisíveis, além de que elas são inadministráveis, a quarta verdade sobre as tempestades é que elas são pedagógicas. Toda tempestade que passamos nos dá uma oportunidade de aprendizado. É ser muito leigo da nossa parte, em enfrentando alguma batalha, alguma luta, não tirar daquela luta, daquela batalha, algum aprendizado. Não existe tempestade que não nos faça crescer mais um degrau que seja em nosso conhecimento pessoal, cultural, espiritual, relacional. Todos os problemas que nos sobrevêm, tudo que enfrentamos, nos traz ensinos. O contexto dessa história aqui, acho que os irmãos conhecem bem. O nosso Senhor Jesus, ele havia acabado de terminar um longuíssimo sermão, conhecido como Sermão da Montanha, né? O livro de Marcos não relata sobre este título. Nós vemos com mais detalhes essa história no Evangelho de Mateus, que quando, a partir do capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus ali naquele sermão chamado o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ensina para uma grande multidão de pessoas, bem como também aos seus discípulos presentes, traz muitos ensinamentos, e logo após estes ensinamentos é onde acontece este episódio. Obviamente, nós sabemos que depois de passar um dia inteiro falando, um dia inteiro ensinando, um dia inteiro ministrando, obviamente nos bate o cansaço. E o Senhor Jesus tinha uma tarefa para cumprir do outro lado, além das margens de sua localização. E ele, aconteceu que entrou no barco junto com os discípulos, pegou o seu travesseiro, foi para a popa do barco e foi dormir.
Enquanto que Jesus dormia, veio uma grande ventania, e junto com a grande ventania vieram também as grandes ondas do mar ali por onde eles estavam. Interessante que esse período em que aconteceu isso também foi logo depois que o Senhor Jesus tinha acabado de exortar o texto paralelo a esse de Mateus capítulo 8, né, no verso 23, que é um texto paralelo a esse texto que nós lemos. Nos vemos que o Senhor Jesus ali tinha acabado de instruir sobre as dificuldades que segui-lo, né? As dificuldades que todos irão enfrentar ou preferir segui-lo. E aí acontece que enquanto Jesus dormia, veio essa terrível tempestade. Nós conhecemos aqui toda a história, e os discípulos ali apavorados foram acordar o mestre. E a partir dali acontecem 3 situações que elas são situações que nos chamam a atenção e nos despertam a curiosidade para entender como estava o sentimento, o coração, a alma daqueles nossos irmãos discípulos, que foram 3 situações que vieram em forma de 3 perguntas. E na verdade toda essa história, eu poderia até dizer que essas 3 perguntas, elas falam muito sobre toda essa história. A primeira pergunta foi a pergunta dos discípulos para Jesus. E qual foi a pergunta que foi feita no verso de número 38? Mestre, não te importa que pereçamos? Veja que é uma pergunta até dura para se dizer a Jesus, né? O Senhor não se importa se nós viermos a morrer? O Senhor está pouco se importando com a gente? É uma pergunta pesada. Mas logo após vem uma segunda pergunta, desta vez agora no sentido contrário de Jesus aos seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E a terceira pergunta, que abrilhanta esse texto, é a pergunta desta vez entre os discípulos. Eles questionam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu quero fazer uma análise de cada uma dessas perguntas. Eu quero que a gente possa pensar e refletir sobre como devemos lidar com as tempestades, olhando para cada uma dessas perguntas. Inicialmente eu quero que nós voltemos para esta primeira pergunta aqui no versículo de número 38, que é a pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Como eu disse, uma pergunta em tom de censura. Na verdade, essa pergunta é aquela pergunta da angústia da alma, é aquela pergunta da vulnerabilidade do ser. Quando a gente, de repente, enfrentando tamanha tempestade, enfrentando um tamanho terror em nossas vidas, chegamos a pensar na possibilidade que o Senhor não estivesse se importando com a nossa situação. Seria possível mesmo que o Senhor não se importasse com o que aqueles discípulos estivessem passando? Seria mesmo concebível olhar para tudo quanto o Senhor, mesmo estando no comecinho da sua vida ministerial, mas o quanto ele já tinha feito, realizado, ensinado, que eles deveriam saber que esse é o tipo de pergunta que se deveria fazer ao seu mestre? Não te importa que pereçamos? Pois essa própria pergunta, na verdade, é algo que nos causa, nos deixa intrigado. Qual é o porquê desta pergunta? Qual a razão pela qual os discípulos perguntaram isso ao Senhor? Eu acredito que uma primeira razão, ao olhar para este tom de pergunta, não te importa que pereçamos, é que eles não tiveram a fé para conciliar uma ordem que foi dada pelo Senhor. Veja bem aqui no próprio versículo de número 35, o que é que o Senhor Jesus disse? Passemos para outra margem. Meus irmãos, se Jesus disse que ele e os seus discípulos iriam entrar no barco e iriam para outra margem, é porque eles iriam para outra margem. Faltou-lhes fé.
Eles duvidaram dessa palavra, não creram no que o próprio Senhor acabou de ter ordenado. Talvez um segundo motivo pelo qual eles pudessem também ter questionado: mestre, não te importa que pereçamos, é a relação da urgência de sua necessidade versus a demora que Jesus estava tendo em atuar naquela situação de tribulação. Porque a urgência deles era latente. Precisamos logo, precisamos urgentemente, Senhor. Inclusive a palavra nos diz que no final do versículo 37, que o próprio barco já estava enchendo-se de água. Então vocês imaginam que para aqueles discípulos, eles precisavam para ontem que o Senhor agisse. No entanto, o Senhor ainda descansava. De repente, um terceiro porquê dessa pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? É porque eles provavelmente não conseguiam conceber o silêncio de Jesus no meio da tempestade. Vocês já repararam, já observaram que quando estamos enfrentando alguma tempestade, a gente precisa ter uma resposta de Deus, senão a gente se desespera. A gente precisa ter uma palavra. Vocês já pararam para pensar em algum momento que você enfrentou uma grande angústia, chegou alguma pessoa, algum irmão em Cristo, e lhe deu uma palavra abençoadora, e que você entende que foi vinda de Deus, aquilo lhe causou uma sensação de paz, uma sensação de segurança? Do contrário, em havendo uma situação turbulenta na sua vida, e você percebeu o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus aqui, com certeza, um silêncio naquele momento do Senhor era mais perturbador do que até as próprias tempestades. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, com certeza causava mais barulho do que o mal que estava lhes afligindo. Talvez por isso, ou por esta razão, este questionamento: não te importa que pereçamos? Mas conta a história que o Senhor acordou, despertou do seu sono, e nós vamos para a segunda pergunta. Desta vez, nosso Senhor Jesus aqui pergunta para os discípulos. Ele pergunta: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Uma pergunta simples, dividida em duas, e que também nos traz muitos ensinos, e que de maneira intrigante nos faz refletir sobre toda essa história. Por que sois tímidos? A expressão tímida aqui, a expressão sois tímidos, a palavra tímido é medrosos mesmo. O que o Senhor Jesus está dizendo após ter levantado é: por que é que vocês estão com medo? Por acaso vocês não têm fé? Já esta pergunta, como eu disse, é intrigante por um outro aspecto. Eu imagino a situação que os discípulos receberam esta indaga de Jesus. Os discípulos vendo o barco balançando para todos os lados, vendo a ventania que só piorava, vendo a água invadindo o barco. Jesus levanta para ele: por que vocês estão com medo? Eu imagino eu estando naquela situação, dizendo: Senhor, o senhor está vendo o que está acontecendo? É possível mesmo o senhor perguntar por que eu estou com medo? Porque aquela situação era uma situação atípica e de certa forma causa medo. Meus irmãos, eu tive uma experiência terrível em minha vida com o mar. Nunca gostei de praia, apesar de ter morado em Salvador, num bairro que era bem próximo à praia. A galera costumava jogar muito bola lá, e eu ia por causa do baba, não por causa da praia. Não sei nadar, já passei por quase me afogar algumas vezes, acho que talvez por isso eu goste menos. Mas aí, recém-casado com Marília, inventamos de fazer uma viagem numa das férias,
eu, Marília, junto com as duas irmãs dela, para Morro de São Paulo. O lugar é lindo, mas se o Senhor me permitir, nunca mais eu piso lá. Meus irmãos, o que eu passei naquela noite, aquele catamarã, sei lá como é que chama. Ao passar o que eu estava passando, eu me imaginei nessa história. A água entrava no barco, a água vinha por cima do meu rosto, e o barco pulava 5 metros e caía. Como Maria e as irmãs sabem nadar, estavam se divertindo, achando massa, segurando nas bordas e tal. E eu lá, me encolhi, tremendo de medo, e comecei a orar, gritando em oração: para, Senhor, não me leva agora não, Senhor. Comecei a gritar em oração, morrendo de medo. Ainda mais se alguma coisa acontecesse, eu não sei nadar. Ou então, se as meninas que estavam ali se divertindo caíssem, o herói tinha que ir lá tentar resgatar e morrer todo mundo, porque eu não sei nadar. Então, eu imagino Jesus levantar essa situação e perguntar: Pedro, por que você está com medo? Como assim, Jesus? Como não ter medo diante de uma situação dessa? Mas aqui, sem sombra de dúvida, o Senhor está nos ensinando aquele paralelo da relação que é inversamente proporcional entre medo e fé. Quanto maior a fé, menor o medo. Quanto menor a nossa fé, maior é o medo das circunstâncias. Eu tenho plena certeza que o questionamento do Senhor, ele é ligado entre essas duas perguntas, justamente porque isso ele queria que os discípulos entendessem. Veja que essa pergunta subdividida em duas: por que eles estão com medo, aqui no versículo 40, e ainda no versículo 40, por acaso não tendes fé? Mas veja que é um questionamento mesmo. Se vocês tivessem fé, não teriam medo. Pois bem, entendendo aqui, meus irmãos, a razão pela qual os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, eu posso apresentar aqui 3 razões pelas quais os discípulos deveriam exercer a sua fé, ao invés de sentirem medo. E a primeira razão foi justamente aquela que eu mencionei ainda na introdução, porque Jesus havia prometido que eles passariam para o outro lado da margem. Essa era a primeira razão pela qual os discípulos deveriam ter fé e não ter medo. Afinal de contas, se Jesus disse, ele iria cumprir. Se o Senhor garantiu, ele iria fazer garantir. Para Jesus não tem diferença entre promessa e fato. Toda a sua palavra, nenhuma dela cai por terra. E uma vez ele dizendo, uma vez ele falando, só nos cabe descansar na sua presença, só nos cabe descansar na sua palavra e saber que, independente das tempestades, ele vai cumprir o que ele prometeu em nossas vidas. Amém. Para os discípulos isso era muito difícil de entender. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos diz assim claramente: é por acaso ele promete algo e deixa de cumprir? O Salmo 145, versículo 13, também a palavra nos ensina que o Senhor, ele é fiel em todas as suas promessas. Então, primeiramente, a razão pela qual eles não deveriam ter tido medo e deveriam ter tido fé e não medo, é porque Jesus havia prometido e eles não acreditaram. Mas existe uma segunda razão pela qual eles deveriam ter fé e não ter medo. Essa história aqui, meus irmãos, é uma história que um assunto, um tema resumido em uma pessoa já seria suficiente para entender e ter o desfecho de toda a história, quando eles entendessem a importância da presença de Jesus no meio deles. Este é o segundo motivo pelo qual eles deveriam ter fé e não medo, porque Jesus estava no barco com eles. Meus irmãos, todos nós sabemos, como diz a palavra de Deus,
que todas as coisas do universo foram feitas por causa dele, foram feitas por ele, foram feitas por intermédio dele e foram feitas para ele, será mesmo que a obra da criação, será mesmo que a criatura poderia sucumbir ao Criador? Será que o mar ou qualquer outro evento da natureza poderia contra aquele que fez todo o universo? Mais uma vez na história do povo de Deus, como disse o pregador Salomão, a história se repete, nunca nada de novo. A presença de Jesus ali não foi suficiente para garantir a eles a segurança de que eles não iriam sucumbir. Quando nós nos lembramos do povo do Senhor que estava escravizado e depois disso libertos da escravidão do Egito, eles desfrutavam ali da presença de Deus, mas não desfrutavam, não criam na presença de Deus. Assim como foi naqueles tempos em que eles, vendo os milagres, vendo Deus enviar uma nuvem para os guiar pelo deserto, para fazer sombra no meio daquele calor, enviando uma tocha de fogo para que eles continuassem com o seu caminho iluminado e também aquecessem no deserto, já que à noite a temperatura é extremamente fria. Aquele que operou diversos sinais durante aqueles 40 anos, apesar de ter a presença de Deus, aquele povo não sabia, não sentia, não cria na própria presença de Deus. Igual foi neste episódio, em que eles estando com Jesus, será que eles sabiam que estavam ali mesmo com o Senhor Jesus? Será que eles tinham essa consciência? E eu trago já essa reflexão, já em tom de primeira aplicação para hoje. Será que hoje, de fato, nós também não estamos tendo somente o conhecimento de um Deus teórico? Um Deus só da história? Pois o que aconteceu aqui é que a presença do Senhor foi a razão pela qual essa história teve um outro desfecho, porque a presença do Senhor é real. E por causa da presença do Senhor, o nosso barco não irá naufragar. Quase que não acerta. Mas eu citei um terceiro motivo. Ainda olhando para este episódio, se você olhar aqui o versículo 37 e 38, peço que os amados possam estar prestando atenção. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Meus irmãos, por que Jesus dormia? Eu disse que fisicamente, na introdução, ele acabou de ter feito um longuíssimo sermão, um sermão da montanha. Estava cansado, estava exausto. Fisicamente entendemos a razão pela qual ele entrou no barco e não, deixa eu aproveitar para tirar uma soneca. Mas, olhando do ponto de vista espiritual, por que Jesus dormia? Porque ele sabia que apesar da tempestade, tudo estava sob controle. Meus irmãos, o grande ensino de Jesus no processo de uma tempestade, enquanto ele dorme, é saber que a tempestade lhe obedece, que nada foge ao seu controle, que ele continua governando e soberano, por isso ele descansa. Nada foge dos seus cuidados, nada foge de suas mãos, nada foge de seu poder, nada pode contra o Senhor. Ele sabia que apesar daquele momento ser um momento de grande susto, apesar daquela tempestade que estava acontecendo, ele estava em paz, sossegado. Inclusive há uma frase, eu não sei quem é o autor, mas que diz que paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza de que mesmo na tempestade nós estamos amparados. Este é o conceito de paz.
Você espera que a paz seja apenas por você não ter tempestade, não passar por tempestades na sua vida, você então está fadado a não ter paz. Porque você vai ter tempestades, se é que já não está passando por uma. Mas todas as coisas debaixo dos céus, ainda que pareçam longe de nosso controle, longe de nosso poder, elas jamais estão longe do controle e do poder do Senhor. Por fim, meus irmãos, nós vamos analisar agora a terceira pergunta. E essa merece uma atenção sobre modo especial. Qual foi a terceira pergunta que está aqui no versículo de número 41? A igreja pode ler, na parte B, a pergunta? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa pergunta ela pode ter duas conotações, olhando até para a sua organização gramatical. Ela pode ter uma conotação de expressão. Quem é esse que até o vento obedece? Que até o mar lhe obedece? Uma expressão de exclamação. Aquela pessoa ficou extasiada, ou seja, ficou de sobremodo perplexo ao ter visto aquela situação. Mas existe uma segunda conotação também. Pode ser uma conotação de dúvida. Eles podem ter tido algum tipo de dúvida no seu coração. Mas quem é esse rapaz? Quem é essa pessoa que está fazendo estes sinais? Seria ele um profeta, assim como foi questionado há pouco tempo atrás? Seria ele o novo Elias? Ou seja, havia ainda, pairava no coração de alguns ainda a possibilidade de ter uma dúvida a respeito de quem era Jesus. E o Senhor Jesus sabe que, na verdade, este questionamento, quem é este que até o vento e mar lhe obedecem, era um questionamento não daqueles que estavam ali como adoradores, não daqueles que estavam ali se sentindo seguros porque estavam com Jesus, porque a própria história mostrou que eles não tinham segurança em Jesus. A própria história mostrou que eles não criam. A própria história que a gente acabou de ler nos mostrou que eles não sabiam do poderio do Senhor Jesus. E sabendo disso, meus irmãos, eu chamo a atenção para os amados, que esses mesmos discípulos que estavam ali no barco, eles puderam testemunhar 4 grandes sinais que o Senhor Jesus fez, que pudessem responder a esta pergunta: quem é esse? Porque assim que eles desceram, agora eu peço aos amados que possam estar com seus olhos atentos ao capítulo de número 5, que é justamente a sequência dessa história. Assim que eles desceram, passaram, como diz aqui a história, a terra de Gadara, a outra margem do mar. Logo a partir do versículo 1 e até o final, versículo número 14, acontece um episódio aqui de um homem que vivia acorrentado, que se tentava acorrentá-lo no meio dos cemitérios, um homem que vivia endemoniado, um homem que tinha, como o próprio Senhor Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Ou seja, já que a legião é um conjunto, é uma expressão romana que se refere a uma quantidade de 6.000 soldados, aquele homem tinha dentro de si 6.000 demônios que o atormentavam. Nós vemos aqui nessa história já 2 grandes sinais de Jesus. O primeiro grande sinal de Jesus, em resposta de quem é esse, foi justamente de ter expulsado estes demônios do corpo desse homem. Quem é este que tem o poder de dizer: sai, Satanás? E o diabo lhe obedece. Mas ainda nessa mesma história, além de nos ensinar que o próprio demônio obedece ao Senhor, nessa mesma história nós vemos que ele também tem um poder sobre a vida animal, porque os demônios rogaram a ele que não se fosse lançado para o inferno, mas fosse lançado nos animais. Então Jesus autorizou que eles fossem para 2.000 porcos,
que depois de terem recebido 6.000 demônios, uma média de 3 demônios por corpo, se despedaçaram na ribanceira. Quem manda nos animais também é o Senhor, não somente nos ventos, não somente nos mares, não somente nos demônios, também nos animais. Mas avançando ainda mais a história, aqui a partir do versículo 24, nós vemos que acontece uma cura milagrosa de uma mulher que nós não sabemos o nome, mas que ela sofria de uma hemorragia, ela tinha um intenso fluxo de sangue que saía de si, e a Bíblia nos conta aqui no versículo 26, do capítulo 5, que ela já tinha gastado todos os seus pertences, todos os seus haveres, com diversos tratamentos, com diversos médicos, sem nenhum sucesso. Muito pelo contrário, a Bíblia fala no final do verso 26, que quanto mais ela procurava tratamento, mais ela piorava, o estado dela era cada vez pior. Mas ela, com a sua fé, em tocando nas vestes do Senhor, na orla das vestes do Senhor, o Senhor a curou. E disse ainda, no final, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Era o mal que era dela, assim como existem males que são nossos, mas ele disse, fica livre do teu mal. Jesus também é aquele que tem poder e autoridade sobre o nosso corpo, sobre cada molécula, sobre cada célula do nosso corpo. Ele conhece, como a própria palavra diz, os nossos cabelos, para quem tem ainda, né? Os meus são mais fáceis de contar, mas para quem tem muito cabelo, ele conhece todos os cabelos. A Bíblia fala que ele conhece todas as estrelas e as chamas pelo nome. Mas ainda há um quarto grande sinal neste capítulo 5, um quarto grande milagre que o Senhor operou. A partir do versículo 35, nós vemos que há uma história aqui da filha de Jairo, que era um chefe na sinagoga, e todo mundo sabe, conhece bem a história, que veio um recado, que ele rogava a Jesus que pudesse vir até a sua filha, para que pudesse salvá-la, porque ela estava enfrentando uma enfermidade. Mas nós vemos aqui nessa história que quando o Senhor foi ter com ela, ela já havia morrido. Inclusive as pessoas que estavam ao redor dele disse: olha, você não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas qual foi a resposta de Jesus? No versículo 39, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Agora o versículo 40, isso é de doer o coração, é de partir o coração. O que é que diz o versículo 40? E todos riam dele. Ninguém acreditava nele. Não houvesse, por isso que eu disse lá atrás, que aquela pergunta não era uma pergunta de fé, de expressão, de exclamação, era uma pergunta de dúvida. Até então eles ainda riam. Não, pera aí, Jesus, a gente viu que o Senhor realmente acalmou o mar, isso foi uma coisa muito boa, pode até ter sido uma coincidência geográfica. A gente viu o Senhor libertando o endemoniado. Pode ser uma coisa legal de se fazer. A gente viu que o Senhor mandou que este endemoniado fosse lançado aos porcos. Interessante, a gente viu que os porcos ficaram bem raivosos, bem alvoroçados, parecendo os gatos no telhado brigando. Para mim, aqueles gatos ficam endemoniados contando aquele jeito lá. Mas espera aí, a menina está morta. A menina morreu. Não há mais o que fazer. Era talvez uma forma de dizer, talvez até, Senhor, nem o Senhor mais pode fazer por ela. E ele responde: ela não está morta, apenas dorme. Razão pelo qual ele foi motivo de chacota. No entanto, eles testemunharam quando ele chegou para ela no versículo número 41, tomando pela mão e disse: talita comigo, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E a Bíblia diz no verso 42 que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram
todos sobremaneira admirados. Não quer dizer ainda convertidos, não quer dizer ainda que reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas ainda admirados. Então, olhando para este capítulo 5, que é um complemento do que tinha acabado de acontecer, no final do capítulo 4, que nós lemos a história da tempestade, aqueles discípulos puderam testemunhar que eles não estavam diante de um enganador, eles não estavam diante de um mágico, eles não estavam diante de um falso profeta, mas eles estavam diante daquele que as Escrituras mesmo dizem que é dele, por ele e que é para ele que são todas as coisas. Estamos falando de Jesus, o Rei dos Reis. Quero concluir esta mensagem ainda, meus irmãos, convidando vocês a fazerem uma reflexão, olhando inclusive para esta terceira pergunta que foi feita: quem é este? Olhando para esta pergunta e você fazendo uma autoanálise, você sabe de fato quem é Jesus? Eu peço que você possa, por um pequeno espaço de instante, refletir se você sabe quem é Jesus. Esta minha pergunta não é se você é batizado ou é membro da igreja, se você é membro professo, não é isso que eu estou perguntando.